a partir de agora. E, portanto, queria-vos dar as boas-vindas. O objetivo deste webinar é realmente falar sobre a comunicação e a colaboração na equipa e como, com isso, conseguimos potenciar o desempenho da nossa equipa, trabalhando especificamente a área da inteligência emocional. Este webinar é promovido por mim, Frederico Carvalho, responsável pela FCLR Consulting, e pela Susana, desta presente. Sim, bom dia. Há algumas pessoas que estão aqui que eu conheço também, portanto também já me conhecem. Susana Gonçalves, coach de executivos e de equipa também e responsável da Meaningful Works. Ao longo do webinar, gostava de vos convidar para além de responderem às nossas polls, para que colocassem qualquer questão que tenham no chat. E nós vamos monitorizando o chat e vamos tentando ou responder à medida que vão colocando as questões, ou então ir registrando as questões para o final. No fim desta sessão, teremos uns minutos para perguntas e respostas. Qualquer questão que tenham, qualquer dúvida que tenham, não tenham qualquer problema em colocar. Muito bem. Se calhar, começando por falar um bocadinho do que fazemos, estamos focados essencialmente no desenvolvimento das pessoas, das equipas e das organizações. E fazemos isso trabalhando essencialmente em 4 áreas. A primeira área é a seleção de talento, portanto, apoiando os nossos clientes na seleção dos melhores candidatos para as funções que estão à procura de contratar, através de um conjunto de ferramentas que pomos à sua disposição. A segunda, o desenvolvimento pessoal, em que procuramos apoiar cada indivíduo no conhecimento de si próprio e em encontrar como aplicar os seus talentos da forma mais eficaz. Trabalhamos também muito com equipas, portanto, com conjuntos de grupos de indivíduos que trabalham para o mesmo objetivo, e aí procuramos essencialmente melhorar as dinâmicas de funcionamento da equipa, e é sobretudo disso que se trata a sessão de hoje, portanto, procurar formas de melhorar estas dinâmicas, como este grupo de pessoas funciona, e finalmente toda a parte de transformação organizacional, portanto, olhando mais para o conjunto da organização e como podemos apoiar redefinição ou reforçar a estratégia e alinhar as pessoas em torno do propósito da estratégia da organização. Até em resumo, são estas 4 áreas. Hoje vamos estar focados essencialmente na terceira área, que é o desenvolvimento das equipas. Muito bem, muito obrigada, Frederico. Como o Frederico referiu, nós queremos que esta aqui assim seja um workshop em que vocês também possam participar um bocadinho, irem acompanhando, portanto agradecemos que coloquem questões ou que vão acompanhando no chat também, se bem que no final vamos ter também alguma disponibilidade para vocês colocarem questões e eventualmente abrir o microfone e poderem partilhar também os vossos comentários. Seguramente que, portanto, este é assim um momento em que nós vos vamos convidar também a participar. Acredito que muitos de vós já fizeram, se não todos, já fizeram trabalho de desenvolvimento de equipas. Gostaríamos de saber qual é que é a vossa experiência. Sabemos que por vezes, pronto, pode ser frustrante, outras vezes com excelentes resultados, e gostaríamos aqui sim de perceber qual é que é a vossa experiência. Eu vou lançar aqui um poll e que vos convido a responder. Tem 2 breves questões. Portanto, qual o resultado das iniciativas que implementou para desenvolver o desempenho da sua equipa e quais as dificuldades que encontrou? Temos aqui sim 12% dos votos. Eu vou aguardar um bocadinho mais para ver se recebemos mais perguntas. Mais 44, boa. 60% dos votos. Vamos aguardar um pouquinho mais. Algumas pessoas possivelmente podem estar por telefone ou em trânsito e portanto podem não responder. 76%. Ok, passou um minuto, se calhar vou encerrar então o 80%. Vou encerrar então agora o polling para partilhar convosco os resultados. Muito bem, estão a ver os resultados? Sim, portanto aquilo que podemos observar, portanto a vossa votação, que eu agradeço já a vossa participação, percebemos que
na realidade, aquilo que já fizeram, não é, melhorou um pouco, sentem que melhorou pouco o desempenho da equipa. Alguns melhoraram muito e outros ficaram na mesma. Muito bem. Sabemos que por vezes pode ser frustrante, por isso não é uma coisa fácil. Contudo, a nossa perspectiva é que com a nossa abordagem, portanto, com o nosso modelo, poderá ser algo que tem resultados positivos. Essa é a experiência que temos tido. Que dificuldades encontrou? Vamos ver quais é que são aqui assim as razões. Portanto, aqui já é a escolha múltipla. Portanto, o que tem mais votos foi a resistência à mudança de alguns elementos da equipa. Claramente aqui assim a importância, não é, o líder, do papel do líder a sponsorizar e a liderar as iniciativas. Parece-me que essa poderá ser uma medida que ajuda a mitigar um bocadinho a resistência, não é, dos membros da equipa, mas não resolve tudo. Portanto, esta foi a que 75% dos votos, resistência de alguma resistência à mudança, e depois aqui exigiu muito tempo e esforço, quase equiparados, não é? Correu muito bem, melhorámos significativamente, excelente. No início melhorou, mas depois voltou ao mesmo. Sabemos que existe esta dinâmica dos sistemas de voltar, não é, a uma situação de equilíbrio anteriormente alcançada, ainda que não seja funcional, não é que seja disfuncional. O tema da homeostasia dos sistemas. Também vou parar aqui assim a partilha dos resultados. Muito bem. Portanto, o que nós vamos falar hoje aqui assim é como criar de facto uma equipa de elevado desempenho, utilizando uma abordagem que nos parece que uma metodologia que é simples e é eficaz. Por isso, aquilo que pode esperar levar hoje desta sessão, Frederico, se calhar ok, muito bem. Portanto, o que se pode esperar do nosso workshop de hoje será compreender quais as principais causas de tensão entre os membros de uma equipa e como melhorar as relações interpessoais através da comunicação. Vamos ver aqui assim, um estilo de comunicação particular. Desenvolver a colaboração através de uma maior inteligência emocional. Vamos ver o papel que a inteligência emocional tem na relação com o outro. Portanto, estabelecendo segurança psicológica e confiança, dois aspectos muito importantes, basilares, não é? Fundamentais nas equipas de alto desempenho, e como potenciar o desempenho, não é? O desenvolvimento da equipa através de um modelo simples e claro. Muito bem. Para começarmos aqui sim a conversa, vamos buscar um exemplo da Google. E a Google conduziu uma pesquisa, extensa pesquisa, com muitos dados sobre como criar a equipa perfeita na Google. Este é um artigo depois, alguns recursos que nós partilhamos no final. Aliás, no final nós vamos partilhar convosco a todos os participantes, iremos enviar esta apresentação, portanto não precisam de se preocupar com tirar muitas notas, enfim, podem tirar as notas que acharem relevantes, mas alguns recursos e alguns materiais que estão por base do que vamos a falar aqui hoje, nós também temos no final um slide que apresenta esses recursos. Mas estava eu a dizer, a Google então conduziu um extenso estudo sobre como criar a equipa perfeita na Google. E as primeiras hipóteses que começou por colocar foi pensar que possivelmente havia aqui uma combinação nas personalidades, nos tipos de pessoas que faziam parte. Se eram todos introvertos, ou se havia aqui um mix de introvertos, extrovertos, eram amigos, não é? E recolheram os dados e quando começaram a analisar, aperceberam-se de facto que não existia nenhuma correlação entre a amizade e a simpatia que os membros sentiam pelos outros. Então começaram a pensar noutras hipóteses e começaram a analisar como a equipa interage. E de facto foi aqui que tudo começou a ficar claro. Ou seja, eles chegaram à conclusão que não tem tanta importância quem são as pessoas que fazem parte da equipa para que seja uma equipa de sucesso,
mas tem mais importância a forma como a equipa, como os elementos da equipa interagem. E, portanto, podem ser amigos, inimigos, amigos, enfim, introverts, extroverts, o mix pode ser variado, mas a verdade é que a forma como interagem é que é o mais relevante. E notaram que havia aqui assim 2 aspectos importantes. Um era que os elementos da equipa todos participassem das conversas e das discussões, ou seja, nas reuniões todos tivessem, não só participassem, mas como tivessem um mesmo tempo de antena. Falarem, ou seja, todos participam, todos dão opiniões com o mesmo durante o mesmo tempo, não é? Portanto, existe aqui sim um equilíbrio. E outro aspecto foi o da escuta ativa, isto é, demonstrar que escutam com atenção. Os portáteis fechados, telemóveis postos de parte, reformular no final para confirmar entendimento. Portanto, estamos aqui sim a falar de comunicação e de comportamentos. E esses são, de facto, os 2 aspectos que são fundamentais e que permitem criar o chamado espaço, não é? Que os psicólogos chamam de segurança psicológica. E, de facto, foi esta segurança psicológica que foi o fator que a Google descobriu que estava correlacionado com o sucesso da equipa. A Google, bem como muitas outras organizações, acredita que é quando a equipa se une verdadeiramente que obtém as melhores ideias de cada pessoa, as ideias mais criativas, as melhores inovadoras e também a capacidade de trabalhar em conjunto. Como diz a professora Amy Edmondson, da Harvard Business School, a segurança psicológica é um contexto em que as pessoas se sentem à vontade para serem elas mesmas, para se expressarem. E a confiança e a segurança psicológica, de facto, andam de mão dada. A confiança é a base para o desenvolvimento de qualquer equipa. A vulnerabilidade apenas floresce onde há confiança, portanto. E, de facto, aqui sim a referência também, não é, da incontornável Brené Brown, que diz que a vulnerabilidade é, de facto, o berço da inovação e da criatividade. Agora podes avançar, Frederico, obrigada. E a confiança é também a premissa do modelo de Lencioni, isto é, o modelo de Lencioni, os 5 atributos de uma equipa coesa, assenta também na confiança, isto é, a confiança é a base para desenvolver as equipas de elevado desempenho. Os outros fatores são o debate, o compromisso, a responsabilidade e os resultados. O debate significa que é existir espaço, portanto a equipa tem espaço para troca de ideias, está à vontade para trocar ideias mesmo quando elas são contrárias, portanto não estão alinhadas. O compromisso, quando existe um verdadeiro, genuíno interesse para com os objetivos da equipa. A responsabilidade, este aspecto é muito interessante, que é todos sentem o dever e têm o dever e exercem-no de chamar a atenção aos demais membros da equipa para as suas responsabilidades, não é? E, por último, os resultados, que é o foco nos resultados coletivos e não individuais. Portanto, uma equipa de elevado nível de confiança é mais vulnerável, é verdade, todos sabem as suas fraquezas, mas, contudo, estabelece um sentido de compromisso comum que elimina as possíveis consequências negativas. Antes de mudarmos, Frederico, apenas referir que a razão pela qual nós estamos a apresentar este modelo é que o workshop que estamos a falar hoje, portanto, que vamos falar hoje, portanto, o modelo que vamos partilhar neste workshop, de facto, é a base deste modelo do Lencioni e que faz parte depois de um trabalho que nós também desenvolvemos mais completo e mais extenso de desenvolvimento da equipa. Obrigada, Frederico. Agora podemos. Muito bem. O que é que nós notamos como
como pontos de tensão quando as equipas não estão a funcionar de maneira ótima, não é? Portanto, quando não estão no seu melhor, o que é que são as principais causas de tensão? Portanto, existem aqui assim três principais grupos de causas de tensão. Por um lado, os valores e crenças, as motivações e os estilos de comunicação e comportamento, como nós já vimos. Os valores e crenças são, de alguma maneira, mais enraizados, portanto, são menos voláteis e difíceis, e se calhar mais difíceis de alterar. Ali assim temos uma fotografia da neve, apenas assim um breve exemplo que pode ser uma crença, não é? Por exemplo, para alguém, se calhar do sul da Europa, quando vê a neve, pensa em frio, e outros quando vêem a neve, não é? Pensam, uau, não é? Do norte da Europa, se calhar pensam, ficam contentes porque podem esquiar. Então, é apenas um pequeno exemplo. Claro que os valores são, se calhar, aquilo que também, não é? Tem peso maior, maior importância quando entre duas pessoas, nós vemos a questão das religiões, enfim. Depois motivações e interesses, enfim, são contextuais, enfim, se pensarmos na escala, na pirâmide de Maslow, temos aqueles aspectos que estão na base, não é? Aquilo que precisamos, aquilo que receamos, e depois no topo aquilo que ambicionamos e sonhamos. E por fim, outras causas de tensão que identificamos, portanto, as pessoas, referindo aqui assim à pirâmide de Maslow, portanto, as pessoas podem se encontrar em diferentes estádios, não é, desta pirâmide, e portanto isso também provocar aqui assim ser razão de tensão entre os elementos. E por fim, comportamento e comunicação, ou seja, que é a forma como nós nos apresentamos, a forma como os outros nos veem e também a forma como nós interagimos. Portanto, estas são as principais causas de tensão que nós identificamos que existem nas equipas. O que é que... Ou seja, estas são as principais causas, não é? Os principais pontos de tensão. Contudo, há aqui reguladores, há aqui formas que que existem, não é? Que ampliam ou atenuam esses pontos de tensão. E podemos dividi-los em dois. Um que é, enfim, externos à pessoa, não é? Portanto, é o contexto, são as circunstâncias. E outro que é a consciência, isto é interna à pessoa, é a sua capacidade, não é? De tomada de consciência. E falamos aqui, sim, ok, do logos de controle interno e do logos de controle externo. Contexto, ou seja, aquilo que são fatores externos, e alguns deles nós temos tido a oportunidade, não é, de ter esse exemplo muito concreto, ou seja, a Covid, o que é que vai provocar? Uma disrupção abrupta naquilo que eram os nossos hábitos, portanto, maior isolamento, o facto de estarmos a trabalhar remotamente. Portanto, isto são coisas sobre as quais nós não temos controle. O VUCA, já ouvimos falar do mundo VUCA, não é? Que cada vez mais está presente, portanto, uma elevada volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade nos sinais que vamos recebendo, portanto, muita dificuldade em lidar com esses fatores, não é? Que nos rodeiam, mergers and acquisitions, portanto, situações que se passam nas organizações e sobre as quais nós não tomamos decisão, fatores de macroeconomia, como, enfim, preços de petróleo. Penso que este é um exemplo que vocês já perceberam, portanto, tudo aquilo que nos é externo, não é? Tenho aqui assim o exemplo da borboleta, também já ouviram falar do efeito da borboleta, não é? Bater de asas da borboleta num ponto longe do outro lado do planeta pode causar uma tempestade onde nós estamos. Portanto, faz tudo parte de um conjunto de fatores sobre os quais nós não temos influência, mas sobre aqueles que nós temos influência, o Frederico vai-nos falar agora. Sim, de facto, a única coisa que podemos realmente trabalhar de forma intencional é aquilo sobre o que temos controle. E o que temos controle é sobre nós próprios. E, portanto, aqui queria introduzir, provavelmente, um conceito que muitos de vós já conhecem, o conceito da inteligência emocional, mas queria começar por aqui para criar o contexto para o modelo que vos vou apresentar a seguir. A inteligência emocional foi um conceito apresentado pelo Daniel Goleman já há vários anos e consiste, essencialmente, em quatro dimensões complementares. A primeira tem a ver comigo e com a consciência que eu tenho de mim próprio.
das minhas emoções, daquilo que me afeta, como me afeta e como isso me faz apresentar-me ao exterior. E, por outro lado, a minha capacidade de compreender os outros, de empatizar com os outros, perceber o outro lado, de me sentar no mesmo galho ou no mesmo ramo que o outro para olhar para as mesmas circunstâncias da sua perspectiva. E depois, quando temos estas duas dimensões de compreensão, de consciência, podemos então começar a geri-las. E, portanto, podemos fazer a gestão de nós próprios, compreendendo, por exemplo, o que me afeta e quando me está a afetar, como isso me está a fazer sentir, e, portanto, gerir essa emoção e a reação a essa emoção. E, por outro lado, ao compreender o que está a passar com o outro, não reagir só da minha perspectiva, mas empatizando, conseguir lidar com o outro e com a interação com o outro, compreendendo o seu lado. Portanto, a inteligência emocional está relacionada com a nossa capacidade de gerir tudo isso. Agora, esqueci-me aqui de avançar os slides. Quando conseguimos fazer isso, conseguimos realmente ter um impacto muito mais positivo nos outros. E, portanto, as nossas relações tornam-se muito mais eficazes e fluidas. Mas isso requer que, primeiro, conheçamos a forma como funcionamos. E eu aqui hoje vou-me focar essencialmente na dimensão comportamental e de comunicação. Não vamos estar focados nas motivações, nos interesses, nos valores, que são temas muito mais profundos e se calhar mais difíceis de trabalhar, sobretudo em contexto de equipa. No entanto, um que é relativamente fácil de trabalhar em contexto de equipa é este conhecimento de mim e do outro e da forma como eu me apresento ao outro, que impacto é que estou a ter. E perceber um bocadinho as diferenças entre o meu estilo, o estilo do outro, de forma que consigamos procurar aqui um meio termo. Um meio termo que, idealmente, seria de ambas as partes. Ou seja, permitir que nos adaptemos de forma intencional para facilitar a relação com o outro. E o estabelecimento de uma relação interpessoal mais eficaz e mais fluida. E se calhar, começando aqui, vou-vos propor fazer um pequenino exercício para descobrir um bocadinho como são e como os outros vos veem. E aqui vamos focar-nos especificamente no estilo natural de comunicação e de comportamento. Portanto, aquilo que para nós é confortável, a forma como nos é confortável apresentar-nos ao outro. E para fazermos esse exercício, gostávamos de apresentar aqui um modelo relativamente simples que tem apenas dois eixos. Um eixo horizontal, em que se fala essencialmente de ritmo, e ritmo tem a ver com o nosso sentido de urgência, ou menor sentido de urgência, e no sentido contrário, portanto, o lado esquerdo, a nossa necessidade de vivermos e agirmos de forma mais ponderada, mais pausada, mais tranquila. E, portanto, esta é a primeira dimensão, e convidava-vos, se calhar, a refletirem um bocadinho, neste momento, sobre se pensarem em vós, e na forma como se apresentam ao exterior e como vivem, como se sentem confortáveis, preferem um ritmo mais tranquilo ou um ritmo mais acelerado e com maior sentido de urgência? E desafiava-vos, se calhar, se tiverem uma folha à mão, a fazerem um pequeno exercício e pôr uma cruz no sítio onde se sentem mais confortáveis. Só para vos dar um exemplo, como isto poderia fazer, seria, eu, por exemplo, colocar-me aqui. Ok? Isso, recomendo que façam a mesma coisa. Por outro lado, temos aqui outra dimensão, que é a dimensão que define o nosso foco, ou nas pessoas e nas relações, portanto, no estar com os outros e interagir com os outros, ou, por outro lado, no lado oposto, no nosso foco na tarefa e nos resultados. E, portanto, aqui convidávamos também a fazer aqui um trabalho de introspecção e olharem um bocadinho para dentro e perceberem se vos é naturalmente mais confortável estarem focados no resultado e em chegar lá, ou, por outro lado, mais focado nas pessoas e nas relações. E posso-vos dizer que, no meu caso, está aqui bastante no meio também, não pus aqui a seta por acaso, eu estou bastante dividido entre uma e outra. Tenho aqui uma tendência para tanto me focar nas relações, mas também querer chegar aos resultados. Portanto, se eu me colocasse nestas dimensões, colocar-me mais ou menos aqui, entre estes dois quadrantes. Muito bem. Espero que tenham todos tido a oportunidade de explorar isto um bocadinho. Isto é baseado num modelo que é muito conhecido como DISC.
provavelmente muitos de vós já ouviram falar. E este modelo, o que nos explica é que pessoas com um ritmo mais tranquilo tendem a ser mais introvertidas, mais cautelosas, comunicam de forma mais indireta e estão mais focadas no fazer bem. Por outro lado, as que têm tendência a viver num ritmo mais rápido tendem a ser mais extrovertidas, mais diretas, mais francas, às vezes demasiado, e mais focadas no fazer, independentemente da qualidade do que é feito. E por outro lado, temos aqui estas duas dimensões da tarefa ou das pessoas, em que as pessoas mais focadas nas relações tendem a ser mais abertas no que diz respeito às suas emoções, e as que estão mais focadas na tarefa tendem a ser mais fechadas, porque estão mais focadas na tarefa e não tanto em exprimir emoção. E este modelo representa 4 quadrantes, e aqui aparecem as tais 4 letras do DISC, em que cada destes quadrantes significa um traço de comportamento e comunicação diferente. Sendo que o topo superior direito é o D, tem muito a ver com assertividade, com o foco nos problemas e em dominar, em ter controle. O quadrante inferior tem mais a ver com a influência e com a criatividade, e o contar histórias e o interagir. O canto inferior esquerdo terá então muito a ver com o suporte, a serenidade, o apoio à equipa e o fazer parte. E finalmente o canto superior esquerdo, que tem mais a ver com a nossa dimensão de cautela, estrutura e de cumprimento. Não é? E estas 4 dimensões têm características muito interessantes e únicas. A dimensão D está essencialmente focada na resolução de problemas e nas tarefas, quer chegar ao resultado. E, portanto, o que procura são desafios para resolver e ter controle, autoridade. Normalmente são pessoas decisivas, que correm riscos, que não se perdem muito em detalhes e que estão mais focadas em lá chegar. E, por outro lado, têm algum receio de ser enganados e de perder o controle. As pessoas com uma elevada dimensão I têm tendência para procurar relações sociais e um ambiente amigável em que se sintam bem. São tipicamente otimistas, confiam nos outros e têm o receio, sobretudo, é o fear of missing out. Não sei se conhecem o FOMO, é o não pertencer, o não fazer parte ou não serem reconhecidos e aprovados pelo ambiente em que se inserem. A dimensão S tem muito a ver com o ritmo e o ritmo do ambiente em que estamos. A dimensão S tem mais a ver com os sistemas, com a equipa, com a estabilidade, com um ambiente que não muda muito. E são tipicamente pessoas que se apresentam como pacientes, normalmente pouco expressivas, não partilham muito as suas emoções, e o que não gostam realmente são mudanças repentinas para as quais não têm a possibilidade de se preparar e cuja decisão não venha delas. E, portanto, têm muita dificuldade em perder a estabilidade e a segurança. E, finalmente, a dimensão C. A dimensão C tem muito a ver com os procedimentos, com a estrutura, com ter regras claras. E, portanto, são pessoas com uma elevada dimensão C que procuram regras para seguir, informação para analisar, atenção ao detalhe, são tipicamente cautelosos e ponderados nas suas decisões. No entanto, não gostam de ser criticados, porque fazem um grande trabalho para prestar atenção aos detalhes. E, portanto, têm muita dificuldade em ser criticados e, por outro lado, muita dificuldade em não ser precisos, exatos e perder a qualidade. Isto tudo é muito interessante olhar para estas dimensões de forma isolada. No entanto, todos nós somos uma combinação de todas estas características. Temos em maior ou menor intensidade cada uma delas. E, portanto, somos aqui um cocktail destas 4 dimensões e apresentamos-las de forma mais ou menos intensa, mais ou menos visível, de acordo com a sua intensidade. Obviamente, para fazer um trabalho mais profundo, teríamos de olhar para um relatório pormenorizado de estilo de comportamento, em que podemos então ver as várias dimensões, expressas através destas barrinhas, temos uma descrição completa do nosso estilo de comportamento e comunicação, dos ambientes em que nos sentimos mais confortáveis, como gostamos de comunicar e que comuniquem connosco, etc, etc. No entanto, no contexto de hoje, isso não vamos chegar a esse nível. Isto teria de ser feito através de uma avaliação específica, que se tiver interesse, obviamente, podemos facilitar. No entanto, para o efeito de hoje, apresentando-vos um modelo, gostava de vos mostrar como é que podemos então descobrir aquelas tensões de que a Susana falava logo no início, como é que podemos perceber quando há tensão entre duas pessoas. E a melhor forma de o perceber, ou tensão latente, tensão potencial,
Isso tem a ver com as características de cada um dos estilos de comportamento e comunicação. E a forma mais fácil de o fazer é usar uma roda deste estilo. Os números nos quadrantes não têm nenhum significado para além de nos ajudar a perceber em que localização do círculo é que o estilo se encontra, mas este círculo permite-nos então mapear e perceber o quão diferentes duas pessoas são no seu estilo de comunicação e comportamento. E vamos explorar isso um bocadinho mais à frente. Mas, entretanto, se calhar, passava-te, Sana. Ok, muito bem. Então, há aqui sim uma teoria, não é? Que nós vamos partilhar convosco e que tem a ver com de facto, uma curva que é aquela que define a forma como nós evoluímos na relação com o outro. Já agora podes ir clicando, Frederico, para os vários níveis. Eles são 5, portanto, e aquilo que se verifica, não é? É que realmente a forma como nós vemos o outro tem por base estes cinco estados. Portanto, é um primeiro estado, não é? Aquele do julgar, depois é o compreender, apreciar, respeitar, valorizar. Portanto, o julgar é aquilo que fazemos, portanto, é natural, a primeira coisa que fazemos, mas está relacionado com um certo recuo na relação, isto é, há aqui sim um formar da opinião, o manter dessa mesma opinião. E, portanto, um ponto seguinte, ou seja, uma fase, um estádio seguinte será o de entrarmos num tentar compreender o outro, não é? Portanto, atribuir significado àquilo que o outro diz, interpretar de uma determinada forma, captar a informação veiculada. Depois, um terceiro estado passamos a apreciar o outro, a valorizar ou considerar significativamente a outra pessoa. Depois é o respeitar, portanto, que é um estágio acima do apreciar, e, por último, o valorizar, isto é, considerar altamente, portanto, atribuir uma estimativa elevada de gosto, de afeto, e, de facto, o modelo que vos propomos hoje permite avançar aqui nesta curva. Mas para terem aqui assim, alguma noção, eu convidava-vos aqui a fazer um exercício que era pensarem daquilo que são os vossos contactos, pensarem em duas pessoas, uma de quem gostam muito e sentem muita afinidade, e outra que se calhar não gostam tanto, ok? Pensem nessas duas pessoas. Ok, muito bem. E agora convidava-vos a colocar aqui neste poll que eu vou lançar, considerarem dois fatores. Um era onde é que colocariam cada uma das pessoas, não é? Portanto, primeiro aquela que se sente mais confortável e depois aquela que se sente menos confortável nesta curva. Se no julgar, se no compreender, ou seja, em que ponto é que estavam. Vou lançar agora um poll e que vos convido depois de refletirem quem são as pessoas, a pensarem aonde é que colocariam essas pessoas. A de cima com quem se sentem mais confortáveis e a de baixo com quem se sentem menos confortáveis. Portanto, os votos estão a entrar, estamos aqui a entrar com 50% dos votos, 55%, cada mais uns segundos, portanto passaram 35 segundos para votarem, 62%, 68%, 75%, muito bem. Eu vou terminar aqui assim a votação, penso que já temos um número 89%, vamos ver, vou fazer agora end polling e share results. Portanto, o que é que nós podemos observar? Que, bom, como seria... Enfim, nós já esperaríamos, não era? Que, de facto, as pessoas com quem se sente mais confortável são aquelas pessoas que já estão num nível, enfim, de confiança, não é? Portanto, que aqui é o aspecto que é relevante, em que estão no cimo da curva, isto é, respeitam, valorizam. Outras ainda estão ali no compreender e apreciar. E aquelas com quem
temos com quem nos sentimos menos confortáveis, ainda estamos numa fase de julgar ou compreender. Portanto, aquilo que também, esta proposta, não é? Esta forma de trabalhar as equipas permite evoluir nesta curva desde a base, desde o julgar para uma situação em que se sente mais confortável. Portanto, para progredir ao longo desta curva, esta ferramenta que o Frederico acabou de apresentar é de facto um acelerador deste processo. Muito bem. Se calhar mostrar-vos agora como pôr isto na prática. Aqui estou a usar dois exemplos, e obviamente estou a usar dois exemplos que extraio de relatórios de estilo de comportamento e comunicação. No entanto, isto é um exercício que vocês podem fazer manualmente. Tenham aqueles dois eixos, colocam-se a vocês na zona onde acham que estão naturalmente e depois colocam a outra pessoa com quem querem melhorar a relação nestes mesmos eixos, para perceberem quais são as diferenças e em que dimensões é que está a diferença. Por exemplo, aqui dando-vos o exemplo do João e da Maria, temos uma Maria muito persuasiva, portanto uma pessoa tipicamente muito comunicadora, muito extrovertida, eventualmente um bocadinho desorganizada e desestruturada nas suas ideias, mas uma pessoa claramente sociável. E temos um João aqui mais neutro, com tendência a ser mais ponderado, mais sereno e mais analítico. E, portanto, onde é que está a tensão entre estas duas pessoas? Vai estar nas duas dimensões. Vai estar, eventualmente, esta pessoa muito mais acelerada, a querer fazer, a não pensar muito. Os exemplos típicos que eu uso nestes casos são coisas do estilo, bem, vamos organizar umas férias de amigos. E a Maria diz, não, agarramos no carro e pronto, depois logo vemos, vamos pelo caminho, vamos marcando, logo vemos onde é que ficamos. E o João vai dizer, bem, eu sentia mais seguro em pelo menos marcar as 3 primeiras noites, para ter a certeza que sei onde vou dormir. E portanto, isto vê-se no dia-a-dia e vê-se também no trabalho. Nas situações de trabalho, e vou-vos dar aqui alguns exemplos a seguir, de como podemos ver isto claramente a manifestar-se numa equipa, entre duas pessoas. E, portanto, o exercício que vos proponho fazerem com as vossas equipas é exatamente tentarem, e vão ter estes slides todos, portanto vão poder usar inclusive estas imagens se quiserem, e tem aqui alguns descritivos de cada um dos estilos, portanto, dependendo de onde a pessoa se situa, tem aqui algumas palavras que ajudam a perceber um bocadinho o estilo. E vou-vos mostrar aqui alguns exemplos típicos de dimensões de conflito. No slide deck que vos enviaremos, terão para cada 2 quadrantes uma explicação do que é o conflito entre esses 2 quadrantes. Portanto, não vos vou mostrar agora por uma questão de tempo, mas no deck que vão receber, tem lá, por exemplo, entre um D e um C, são 2 pessoas orientadas à tarefa, mas uma tende a preocupar-se com o detalhe, a outra tende a preocupar-se com o concluir, fechar. E, portanto, um exemplo típico seria, por exemplo, uma pessoa extremamente assertiva numa equipa a lidar com uma pessoa analítica e serena ao mesmo tempo. Portanto, uma pessoa mais ponderada, que olha ao detalhe, que gosta de estruturar o seu trabalho e não se precipitar. E, por outro lado, com alguma aversão à mudança. E, do outro lado, uma pessoa muito assertiva, que o que está preocupada é fechar, avançar, passar à frente, um bocadinho a qualquer custo. Não é? Qual é a dimensão de tensão entre estas duas pessoas? A principal dimensão de tensão será na horizontal. Portanto, uma pessoa com um enorme sentido de urgência e outra pessoa com uma enorme necessidade de ser ponderada, cautelosa e de refletir sem pressão. E, portanto, onde é que vai haver tensão entre estas duas pessoas? Vai ser no sentido de urgência. Esta não vai perceber porque é que aquela quer, porque é que esta segunda quer pensar e refletir, e esta não vai perceber porque é que esta quer avançar sem ter todos os dados e sem ter pensado profundamente sobre o assunto. Outro exemplo poderia ser entre uma pessoa muito analítica e uma pessoa com claramente tendência para as relações. O que é que se vê num caso destes? Vê-se, por exemplo, numa situação concreta de decisão, por exemplo, temos de reduzir custos. A primeira pessoa vai olhar para a folha de cálculo. E o que a folha de cálculo lhe indicar como provavelmente a maior área de poupança será eventualmente aquela que ela quer promover. Enquanto a outra estará muito, muito preocupada com as implicações nas pessoas. Que implicações? Como é que vamos gerir isto com as pessoas? Sim, temos que cortar, claro, mas como é que vamos gerir? Que
que implicações é que isto vai ter. Portanto, aqui vai haver tensão na discussão. Conseguindo identificar estas dimensões de tensão, conseguimos também tornar as pessoas mais conscientes de porquê que está a haver tensão. E, com isso, conseguir gerir essa tensão de forma a conseguir avançar para uma decisão mais construtiva. Um último exemplo, uma pessoa analítica e assertiva, são pessoas às vezes bastante difíceis de trabalhar, porque têm este equilíbrio grande entre todos os detalhes e chegar ao resultado, portanto, muito focadas em fazer, e uma pessoa que quer avançar rápido. E quer avançar rápido com ideias e, eventualmente, mudando de ideias rapidamente. E aqui vai haver uma tensão grande nas duas dimensões. Vai haver uma tensão no sentido vertical, portanto, uma delas mais focada nas relações e nas ideias e na criatividade, e a outra quer analisar e passar à ação. Não quer perder tempo com histórias. Portanto, vamos juntar este tipo de dinâmicas dentro das equipas. E, portanto, podemos usar esta ferramenta, mesmo de forma manual, sem fazer os assessments, para, pelo menos, ajudar a ganhar consciência de porquê que está a acontecer aquilo numa determinada situação de tensão na equipa. O que é que nós podemos mudar, então? Dependendo da nossa característica ou características dominantes, e normalmente temos uma ou duas que marcam mais a nossa personalidade, ou não diria a personalidade, é o nosso estilo de comportamento e de comunicação. A personalidade tem outras dimensões. Se a nossa característica dominante for o D, e o que é que podemos mudar? Como é que nos podemos adaptar aos outros estilos? A ideia é desacelerar e considerar as pessoas. E, portanto, falar, andar, tomar decisões a um ritmo mais lento, ouvir os outros. Uma das principais dificuldades das pessoas com elevado D é estão mais preocupadas em andar em frente e menos preocupadas em considerar e aprender com os outros. Normalmente têm ideias bastante fixas e querem avançar. Não tendem a partilhar a tomada de decisões. Portanto, a recomendação de adaptação é partilhar, envolver as outras pessoas na tomada de decisão, ser mais tolerantes, mais abrangentes, mais empáticos, sobretudo tentar não interromper os outros quando estão a falar, ouvir até ao fim e colocar perguntas, em vez de imediatamente estar a julgar e a pensar como rebater. Quando falam, fazer pausas, de forma que os outros possam também intervir. Devem-se lembrar que os estilos mais pausados, os mais C e mais S, têm tendência a calar e a esperar. E, portanto, se o D não dá espaço, pode acontecer que numa reunião um S ou um C nunca chegue realmente a exprimir a sua opinião. Portanto, perdeu-se ali imenso valor. Os Ds têm também, como são muito assertivos, uma tendência a criticar, a contestar e a responder. E, portanto, a tentar controlar este desejo inato é fundamental. E, por outro lado, tendem a ser muito diretos e muitas vezes não medir muito bem as palavras que usam quando falam com os outros, o que tende muitas vezes a magoar e a levar os outros a fecharem-se ainda mais. E, portanto, aqui procurar escolher as palavras cuidadosamente. Por outro lado, o vosso estilo dominante é... Desculpa me interromper, mas é que aqui está a minha questão mais da organização e de cumprirmos com o tempo. Nós estamos para cumprirmos com o tempo. A minha sugestão... É muito interessante ao falarmos sobre os exemplos da equipa. Portanto, agora seria falar sobre como, não é? O que é que pode mudar para cada estilo. Eu, se calhar, pronto, como tu disseste, nós vamos enviar isto depois para as pessoas. Eu, se calhar, aproveitava para ir para os exemplos da equipa, que eu penso que são muito ricos e que seria uma pena depois ficarem de fora. Não sei o que é que... Se calhar faço só 30 segundos nestes 3 estilos que faltam, só para dar uma pincelada. Portanto, o I tem tendência a ser mais criativo e desorganizado, a dispersar-se mais. Portanto, o que é que o I pode mudar para lidar melhor com os outros estilos? É focar-se e cumprir o que está acordado. A principal dificuldade dos Is é isto. Por outro lado, o I tem muita tendência para o contacto físico. Muitas vezes é desconfortável para os outros estilos. Hoje em dia, com os confinamentos, tem sido mais difícil e os I estão muito desconfortáveis com este confinamento prolongado. Vai completamente contra a natura. Por outro lado, os S tendem a ser muito fechados, muito calados e a não partilhar muito. Portanto, a recomendação aqui é partilhar o que pensam, partilhar as suas emoções, não terem problemas em fazer elogios e, por outro lado, estarem um bocadinho mais abertos à mudança. Pelo menos abertos à ideia da mudança, mesmo que não queiram mudar imediatamente. E, por fim, os Cs, como são muito focados na estrutura e no detalhe,
tendem muitas vezes a ficar aí. E, portanto, muitas vezes nem sequer partilham até ter a certeza, tendem a ser mais lentos na tomada de decisão, porque querem ter todos os dados para poder tomar uma decisão. Portanto, são muito aversos ao sentido de urgência. Portanto, aqui o convite é não terem problemas em partilhar e não terem problemas em avançar, mesmo sem ter os dados todos. Quero aqui olhando um bocadinho como isto tudo que pode ver numa equipa, porque isto era aqui que queremos chegar realmente nesta sessão. Quando começamos a trabalhar com um grupo grande de pessoas, e as nossas equipas tipicamente são algumas unidades, às vezes a várias dezenas, dependendo dos contextos. Contextos fabris, muitas vezes equipas são muito grandes. O que conseguimos ver é como é que as pessoas se comparam usando este modelo. E neste exemplo concreto, temos aqui um grupo claramente mais analítico e ponderado e aqui outro grupo claramente com maior sentido de urgência e mais sociável. E, portanto, vai haver tensões naturais entre este grupo, em que uns são mais intuitivos, os outros são mais orientados aos dados, uns querem avançar mais rápido, os outros querem ter certeza. Portanto, nesta equipa, concretamente, vai haver tensões nestas dimensões, que é preciso compreender. E fazendo um trabalho de análise mais profundo com a equipa, podemos, então, descobrir quais são as potenciais tensões na equipa. Estou a falar, obviamente, de uma equipa diferente da que apresentei anteriormente, mas conseguimos aqui perceber quais são as situações em que vamos ter em que a diferença de estilos vai levar a maior tensão. Então, nesta equipa, concretamente, o aspecto de maior tensão é a forma como raciocinam. Uns são mais intuitivos, outros são mais orientados às evidências e aos factos. O aspecto de menor tensão, portanto, aqui do lado direito, será em relação ao rigor. Em relação ao rigor, são todos relativamente parecidos na forma como lidam com o rigor. Portanto, combinam aqui bem, ou equilibram bem, a sua necessidade de precisão com previsibilidade. Portanto, conseguimos, com uma análise mais profunda da equipa, perceber em que situações e em que contextos é que vai haver mais tensão, e com isto ajudamos a equipa também a antecipar estes contextos e a geri-los da melhor forma. Muito bem. Bom, chegamos então aqui assim à parte, não é, dos benefícios deste modelo. Benefícios, nós vamos apresentar aqui assim, benefícios a 3 níveis. Começamos pela promoção do autoconhecimento. De facto, portanto, a base para esta abordagem, não é? para esta nossa abordagem, assenta no DISC, conforme o Frederico teve aqui sim a mostrar, e portanto terão como benefício ter uma avaliação personalizada do seu estilo de comunicação e comportamento e como, não é? Como ele impacta os outros. Compreender que quando está fora, não é, do seu estilo natural, que está em stress, e o que é que tem que fazer para se adaptar e tomar consciência dos diferentes estilos que tem ao seu redor. Portanto, que as tensões podem decorrer, não é? Não de simpatizar ou não simpatizar, mas de facto de estilos de comunicação e de comportamentos diferentes. Portanto, um é o promover o autoconhecimento, outro benefício de facto assenta naquilo que nós chamamos de desenvolvimento da inteligência emocional. Frederico, poderias avançar, por favor? Sim. E que este desenvolvimento da inteligência emocional permite, não é, desenvolver relações interpessoais mais positivas. Portanto, a tomada de consciência de como somos, como é o outro, daqueles potenciais conflitos, torna-nos mais hábeis, não é? A melhorar o nosso estilo de comunicação e a saber lidar com as emoções que decorrem, não é, destas tensões. E, portanto, também a desenvolver a nossa capacidade de interagir com as pessoas dos diferentes estilos. E, por fim, claro, o desenvolver, que é o nosso grande objetivo, não é? Depois deste conhecimento primeiro do próprio, depois o conhecimento, não é? E como é que isso impacta o resultado da equipa. Portanto, este trabalho, este modelo que estamos aqui assim a falar, facilita a resolução de conflitos, porque utiliza uma linguagem, não é? Que já tem resultados comprovados. Portanto, há aqui assim uma linguagem sem julgamento, aberta, onde há vulnerabilidade.
promove a confiança e um ambiente de segurança psicológica. Já percebemos que este, conforme a Google tinha referido, portanto, concluiu, é o fator decisivo determinante para uma equipa de sucesso. Permite compreender os distintos estilos que tornam a equipa sólida, que contribuem, os pontos fortes, fracos, tensões e limitações da equipa e criar um plano de ação para cada um e para a equipa para se desenvolverem e avançarem para tanto na eficácia e no potenciar da performance da equipa. Bom, gostaríamos também de partilhar convosco como é que se aplica este modelo. Portanto, aquilo que nós falámos aqui hoje consiste em primar um questionário individual que é feito isoladamente, online, e com base neste questionário temos uma primeira sessão onde se vai explorar o estilo de cada indivíduo, desenvolvendo a inteligência emocional. De que forma? Portanto, percebendo-se, tomando consciência de quais é que são os seus pontos fortes, os seus pontos menos fortes e perceber também os outros na equipa, onde é que eles se posicionam. Portanto, quais é que são, entender quais é que são os possíveis pontos de atenção. Portanto, esta será uma primeira sessão, que dependendo do tamanho da equipa, não é? Poderá demorar 3, 4 horas, portanto, virtual. Nós temos bons resultados em utilizar este modelo virtualmente também. Portanto, uma primeira sessão, 3, 4 horas, e depois uma segunda sessão, onde aí se vai focar então nas dinâmicas de colaboração entre a equipa. Portanto, esta aqui assim serão as duas, digamos, as duas sessões, a forma como aplicar este modelo, que no fundo é a base para um outro modelo mais completo, não é? Mas que é um bom ponto de partida para criar uma equipa mais coesa e de elevado desempenho. Frederico, eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Nada de especial. Portanto, temos toda a disponibilidade para falar convosco, no caso tenham interesse em explorar isto mais a fundo e ver como podem aplicar isso à vossa equipa. Se calhar aproveitável lançavam o questionário já, não? Isso. Parece. Sim, parece-me bem. Portanto, abrimos agora para perguntas e respostas. Temos aqui assim 5 minutos, ainda temos a oportunidade, portanto estamos aqui assim, gostaríamos muito de esclarecer questões, comentários que tenham e enquanto pensam que se gostariam de ter mais informação sobre como aplicar este modelo às vossas equipas. Portanto, sejam à vontade, podem abrir os microfones, falar, gostaríamos de vos ouvir. Olá, bom dia, Frederico e Susana. Sara Caetano. Olá, Sara. Olá, Frederico. Frederico, uma dúvida que eu fiquei enquanto falávamos nos diferentes tipos de comunicação é possível também ter conflitos quando o estilo de comunicação é muito semelhante, certo? Totalmente, sim. É uma belíssima pergunta. E, aliás, nos slides que vos vamos enviar, explicamos também quais são os conflitos típicos entre pessoas com o mesmo estilo dominante. Aqui, por tempo, não tínhamos hipótese, mas sim, totalmente verdade. Se calhar nota-se mais em pessoas de estilo D e I, que são mais expressivas, portanto, o conflito é mais visível. No entanto, o conflito pode existir sempre entre pessoas do mesmo estilo e pelas razões relacionadas com aquele estilo. Para vos dar um exemplo concreto, os Ds tendem a ser muito assertivos e, portanto, a imagem que me surge sempre quando penso em Ds é 2 animais com os cornos enfiados um no outro, não é? É quem é que ganha, quem é que tem controle. Num estilo S, por exemplo, é a absoluta resistência à mudança, portanto, 2 S's que querem ficar na sua. E, portanto, é uma resistência passiva, mas é uma resistência. E, portanto, há tensões, de facto, entre pessoas do mesmo estilo. Portanto, e as tensões surgem não só pelas dinâmicas comportamentais, mas também pelas outras que falámos, ou seja, as motivações e os interesses, as agendas pessoais, os valores e as crenças. Portanto, tudo isso são dimensões de tensão. Mas como elas se manifestam, depende normalmente dos estilos, e manifestam-se tanto em pessoas de estilos diferentes como de estilos semelhantes. Ok, obrigada.
Frederico e Susana, muito obrigada pela vossa apresentação, achei super interessante, mas é um tema super difícil também de gerir e tudo o que tem a ver com pessoas e com o relacionamento de pessoas. Não há nada mais difícil numa empresa, numa organização, do que a gestão das pessoas, não é? Como toda a gente sabe. E, digamos, a comunicação entre as pessoas, às vezes parece, mesmo em grupos pequenos, podia ser tão fácil e nunca é fácil, é sempre complicada, não é? E por isso, muito obrigada pela vossa apresentação. Isto é digamos, é um levantar o véu um bocadinho, digamos, numa área super complicada, mas que é determinante para o êxito das organizações, não é? E por isso, muito obrigada pela vossa apresentação. É verdade, muito obrigada Fátima, e claro que sim, o relacionamento entre as pessoas, as organizações são feitas de pessoas, não é? E portanto a forma como comunicamos e nos relacionamos com os outros é a chave, não é? Portanto, em tornar a organização com sucesso e com equipas de sucesso. Obrigada, Fátima. Nós teremos todo o gosto depois de falar, de entrar em contacto com a Fátima para mais informação que desejes ter. Portanto, uma vez, é verdade, nós aqui, como a Fátima disse, apenas levantámos o véu, mas por questões também de tempo e disponibilidade, mas teremos todo o gosto e estamos disponíveis para desafia-nos para aquilo que são as vossas necessidades. O coaching é sobre desafio, é sobre desafios. Portanto, nós estamos disponíveis, sabemos que agora vai entrar um período de férias também, portanto às vezes pode ser complicado reunir a equipa, mas de qualquer forma não deixem de nos contactar e nós teremos todo o gosto em acomodar os vossos pedidos e temos flexibilidade para o fazer, portanto desafiem-nos. Boa tarde, já agora eu tinha uma questão, acho que cruzar aqui um bocado com o que a Susana Gonçalves falou e com o Frederico. O meu nome é Paulo Barros, já agora, e neste modelo, a minha questão é, no modelo porque terá que ser com base num questionário, certo? Se esse questionário tem perguntas acerca das expectativas, porque muito do que depois dita os nossos comportamentos é também as expectativas, ou os bias, os preconceitos que nós já tínhamos criado em determinados contextos, quer seja de vida, quer seja de processos educacionais. Essas expectativas às vezes não só sendo de fatores externos, não é? São muitas vezes também implícitos por fatores internos no sentido dos contratos psicológicos, não é? E isso às vezes é que acaba também por colidir determinada preponderância na resposta da pessoa, não é? Que está na equipa. A minha pergunta é esta, é se quando eles respondem ao inquérito existem perguntas que façam este desvio também para rastrear um bocado, será uma pessoa que está a responder por frustração, não é? E que por isso vai cair em determinado patamar, não é? Ou determinado quadrante, precisamente por ter sido defraudado nas suas expectativas através do tal contrato psicológico implícito que ele criou, não é? Com a organização e com a equipa, não é? Porque acaba também de ser é uma excelente pergunta. O questionário não é um questionário típico, é um questionário dedutivo, ou seja, a pessoa faz uma série de escolhas e há um algoritmo que com essas escolhas interpreta. E são identificados dois estilos de comunicação. O estilo que para nós é o natural, a preferência, e o estilo adaptado, a forma como nós gostávamos que os outros nos vissem. E, portanto, identificamos esses dois estilos através deste questionário. O estilo natural ou preferencial tende a ser mais ou menos estável, exceto em caso de trauma ou de trabalho muito intencional por parte do indivíduo. O estilo adaptado está constantemente a mudar. Eu tenho um estilo adaptado neste momento, que estou a falar consigo, saio daqui, vou para uma reunião com o gerente do meu banco e o meu estilo de comunicação será eventualmente diferente. Ou pode ser diferente, porque eu vou adequando às circunstâncias. No entanto, o questionário detecta ou interpreta o estilo natural, que é o mais estável, e a forma como a pessoa naquele momento se quer apresentar ou quer ser vista. Obrigada. Nós estamos aqui mesmo em cima do minuto, não é? Portanto, passou um minuto. Antes de concluirmos,
aqui esta frase do Lencioni, sim, mas também queríamos aproveitar para falarmos sobre próximos eventos. Sim, se calhar só partilhar convosco, caso estejam interessados em desenvolver este tema mais a nível individual, mais a nível pessoal, não tanto em equipa. Estou a promover com a PWM, com a Professional Women's Network Lisboa, um workshop que vai acontecer em 2 dias, nos próximos dias 6 e 9 de julho, entre as 18 e as 20. Se tiverem interesse, inscrevam-se através da PWM. Para ti, seguramente também terão essa possibilidade, não é? Sim, claro, podem contactar, obviamente, sem qualquer problema. Se quer aproveitar para fechar, deixando aqui apenas os nossos contactos. Temos planeado um workshop para setembro sobre equipas de elevado desempenho e equipas coesas, portanto, como ultrapassar estas principais disfunções e desenvolvê-las como atributos que a Susana mencionou no início. E um segundo, que é um tema bastante atual, que é o de como criar uma cultura de coaching na organização. Quais são os benefícios para os líderes e para a organização em si e para as pessoas que trabalham na organização. Portanto, deixamos aqui os nossos contactos, temos toda a disponibilidade para continuar a conversar convosco. Então, não sei se tens alguma nota. Não apenas dizer que vos iremos enviar, vos iremos fazer chegar então o deck com esta apresentação e com mais conteúdos e a gravação, portanto este está a ser gravado e portanto também vos faremos chegar a gravação com todo o gosto e para aqueles que manifestaram interesse em ser contactados também irão ter notícias nossas. Esperamos, pronto, resta-nos se calhar agradecer a participação de todos, esperar que possamos contar com a vossa presença e o vosso interesse numa próxima oportunidade. E pronto, e despedíamos e ficávamos por aqui, se calhar, não é? Cumprimos aqui com a nossa hora. Frederico. Muito bem, obrigado a todos. Muito obrigada. Até breve. Obrigada, bom dia. Até breve. Obrigada. Prazer, obrigada. Obrigado, bom